Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje, nós falaremos sobre exemplos importantes. Então hoje a gente vai começar com o exemplo 1 e nos próximos vídeos nós falaremos do exemplo 2, 3 e assim por diante até chegarmos no exemplo 5. Então são 5 exemplos que nós faremos aqui no YouTube de dinâmica, com exemplos assim bem importantes, com análise bem importantes que a gente normalmente usa nos exercícios que aparecem. Então a gente vai fazer diagrama de corpo livre para situações bem importantes. Então fica aqui, não perde, mas antes da gente começar eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos e deixa aqui embaixo o seu comentário ao final deste vídeo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo o exemplo 1, né? Vamos ver qual é a análise, qual é a situação deste problema. Então ele pede o seguinte: um bloco colocado sobre um plano com atrito e puxado por uma corda de massa desprezível com uma força F inclinada de um ângulo θ em relação ao plano horizontal. Então aqui a gente tem um esqueminha, temos um bloco sendo puxado, né? Ele vai ser puxado por uma força F. E essa superfície onde o bloco se encontra tem atrito. Então esse é um caso muito importante onde a gente tem atrito. E aí atrito é uma força que tem uma peculiaridade, né? A gente tem ali atrito estático e tem atrito né, cinético. Então é importante que a gente saiba disso e que a gente faça essa análise no exercício, né? No exemplo. Então aqui qual é a análise que a gente vai fazer hoje neste exercício? Ele diz o seguinte: se o μ, né, o μ que é o coeficiente de atrito estático, e o peso do bloco e P é o peso do bloco, para qual valor de F ele começará a escorregar. Então, veja só, o que ele está pedindo ali? Olha, ele dá o μ estático, te dá o peso do bloquinho e fala assim, olha, esse bloquinho está numa superfície que tem um atrito, eu vou puxar, eu quero saber qual é a força necessária para que esse bloco comece a escorregar, ou seja, para que ele comece a entrar em movimento. Então, se você já é lá do Instagram, você já viu o resuminho que eu coloquei lá de atrito, mas se você não viu, eu vou trazer aqui um gráfico importante que tem lá naquele resuminho, que é o gráfico de como se comporta a força de atrito. Como é que ela se comporta? Eu vou perceber que eu preciso de uma força maior para pôr esse bloco em movimento, e a partir do momento que ele entra em movimento, aí sim eu tenho uma diminuição dessa força, que é a força, né, onde atua o μ cinético, que a gente vai ver. Então, vamos dar uma analisada nesse gráfico? Eu vou fazer esse gráfico aqui rapidinho. Você tenha ele... A gente tem. E ele se comporta da seguinte maneira. Vamos lá. A gente tem essa força aqui que sobe, ela atinge um ponto mais alto e depois ela desce. É assim que se funciona o atrito. Tem o FAT, que é a força de atrito. Vou até escrever aqui. Aqui a gente tem o FAT pela força, tá? Pela essa força que a gente... Qual força é essa, Natana? Essa força F aqui que tá em verde. Essa é a força, é o módulo dessa força. Ou seja, pensa que uma pessoa tá puxando e o módulo dessa força pode variar. Ou seja, eu posso puxar com mais força, eu posso puxar com menos força. Então, o módulo dessa força vai variar. E a partir da variação desse módulo, a gente vai ter uma resposta do atrito, dessa força de atrito. E onde que tá essa força de atrito? Vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui nesse bloquinho já? Vamos colocar aqui quais são as forças que estão agindo? Olha, veja só, você tem atrito. Deixa eu pegar essa caneta aqui. Você tem atrito, que é sempre o quê? É tangente ali, né, à superfície, então a gente tem uma força de atrito. Olha, esse bloquinho, ele tem massa, então se ele tem massa, ele tem peso, ok? Então a gente tem esse peso aqui, e ele está apoiado numa superfície, então tem uma força, né, de contato ali que a gente conhece, que é chamada normal, ok? Então aí aqui a gente tem a nossa força normal, ok? E aqui nós temos essa força F, que ela tem uma certa angulação, então nós conseguimos decompor ela, concordam? Qual é a decomposição dessa força? Vamos lá? Vamos fazer aqui? Então, quando eu decomponho essa força, eu tenho uma força nesse sentido, no sentido horizontal, quem que é esse cara daqui? Fx, e tenho também a força no sentido vertical. Quem é essa força na vertical? O Fy, certo? Então, eu tenho o Fx e o Fy. Como é que fica esses caras daqui? Olha, o Fy fica F seno de θ, lá pelo triângulo a gente consegue ver isso. E o Fx fica F
cosseno de θ. Então, essa análise aqui é bem importante. O que a gente percebe? Que nós temos forças tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, a gente já fez o diagrama de corpo livre. A gente está imaginando que, de início, o que o exercício falou aqui pra gente? Olha, que ele começará a escorregar. Então, de início, ele está em repouso. E aí, eu quero saber qual é o módulo que eu puxo essa força aí que está em verde, qual é a força que eu tenho que fazer para que ele comece a entrar em movimento. E aí, vamos voltar aqui pro gráfico e ver essa análise. Aqui eu tenho, quem que eu tenho aqui no meu eixo na vertical? Eu tenho o atrito e na horizontal eu tenho essa força F que eu tô puxando. Então, o que eu vou perceber? Que vai existir um momento em que essas forças vão se igualar. E é nesse momento que elas se igualam, ou seja, que o meu atrito atinge o mesmo módulo dessa minha força F, é nesse momento em que o bloco começa a escorregar. Porque é nesse momento, e aí vamos lá fazer essa análise aqui que é muito importante desse gráfico. É nesse momento onde eu tenho que meu F é igual ao meu FAT estático, ok? E aqui nós temos essa força. Então, aqui a gente tem a nossa força de atrito estático. E a partir do momento que ele atinge essa força, né, esse FAT estático, e aí como é que é a força de atrito estático? Vocês lembram? É o quê? Normal vezes o Mi E, que é o Mi do estático, né? O coeficiente de atrito estático. E a partir do momento em que ela atinge isso, ou seja, a partir do momento que o bloco começa a escorregar, eu já não preciso fazer tanta força. E aí essa força diminui, o módulo dessa força diminui. E aí é nesse ponto do gráfico aqui que a gente tem o quê? Nós temos nesse ponto do gráfico aqui, nós temos o atrito cinético, tá? Então aqui a gente tem o FAT cinético, ok? Então, desculpa, aqui que a gente tem o FAT cinético, que é o valor essa força, ela diminui, ok? Esse valor diminui. Então, como que é o FAT cinético, né? Aqui, deixa eu colocar um Ezinho melhor, porque tá parecendo um C, né? Um E. E aqui é um C de atrito cinético. Então, o atrito cinético é anormal, porém com o coeficiente de atrito cinético. Então, a gente tem... O atrito, ele se comporta dessa forma. Eu tenho uma força maior, ok? Eu preciso de uma força maior ali para pôr esse corpo em movimento, mas a partir do momento que eu coloco esse corpo em movimento, eu posso ter uma diminuição dessa força de atrito. Eu tenho uma diminuição dessa força de atrito, e aí quem começa a atuar é o FAT cinético, ou seja, a força de atrito para o movimento, ok? Entendido isso, nós vamos resolver e ver. Então, qual é a força mínima que eu preciso fazer neste corpo para que ele entre em movimento? Então, a gente já fez o diagrama de corpo livre aqui. Eu só vou colocar lá embaixo as equações para que a gente possa analisar tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal e fazer essa análise, ok? Importante dizer também que a gente está imaginando que o bloco vai entrar em movimento na horizontal, tá? Porque pode acontecer dele entrar na vertical. Então, a gente vai ver como que isso não é possível. O que a gente precisa ter, qual é a condição que a gente precisa ter para que o bloco, ao invés de entrar no movimento na horizontal, ao invés de entrar em movimento na vertical. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos analisar. Então, vou colocar aqui. Vamos analisar primeiro no eixo vertical, ok? No eixo vertical, se você olhar lá, a gente tem normal e peso, ok? A gente tem normal aqui, peso aqui e também não podemos esquecer do FY. Então, a gente tem 3 forças aí agindo, 2 para cima e uma para baixo, ok? Então, é isso que a gente vai colocar ali. Então, o que a gente tem? A gente tem que normal mais PY menos o peso. PY não, né, gente? FY. Normal mais FY menos o peso tem que ser igual a 0. Porque a gente está imaginando, e aí eu vou colocar só um asterisco aqui, mas para a gente não esquecer, que esse movimento, então o movimento será na horizontal. Ok? Então, a gente está imaginando que o movimento vai ser na horizontal. Então, a gente está imaginando que na vertical a gente não tem movimento. Então, a resultante, né, tem que ser 0. Essas forças têm que estarem em equilíbrio. Ok? Feito isso, o que a gente tem? Que normal é igual ao quê? Vamos passar para o outro lado? Ao peso menos FY. E aí, quem que é FY? FY, se a gente olhar lá, é F seno de θ. Então, isso aqui vai ser que peso menos F vezes seno de θ. E aí, isso aqui é uma análise bem importante. Olha para esse cara daqui. Se esse F seno de θ for maior,
Veja só, se esse F seno de θ for maior que esse peso, porque eu tenho ali peso menos F seno θ. Se o produto da força F vezes o seno desse ângulo for maior que o peso, o que acontece nesse exercício é que ao invés de eu puxar o meu bloco e ele andar na horizontal, então eu tô puxando aqui e o meu bloco anda na horizontal, o que acontece é que eu puxo ele para cima, então ele solta da superfície, ele vai se deslocar na vertical. E não é isso que a gente quer, a gente colocou aqui já que o movimento ele acontece na horizontal. Então essa condição é bem importante, tá? É importante que P seja maior que F seno de θ, ou, ao contrário, que F seno de θ seja menor que o peso, tá? Essa é uma condição para que não haja movimento na vertical, ok? Então, para que não haja movimento na vertical, isso é muito importante. E aqui nós encontramos a normal. A normal é o peso menos FY, ok? Essa análise a gente fez para o eixo na vertical. Agora nós faremos o eixo, o quê? Análise no eixo horizontal, ok? Então aqui na horizontal, o que a gente tem na horizontal? Vamos voltar lá para o nosso diagrama de corpo livre. Aqui na horizontal eu tenho FAT, que está para a esquerda, e para a direita eu tenho FX. Então, a gente está analisando esses dois. E aí, a gente sabe que para começar em movimento, vamos voltar lá para o gráfico. Para que o bloco comece a entrar em movimento, ele tem que atingir um valor máximo. E que valor máximo que é esse? Essa força, ou seja, o FAT, precisa ser igual à força F. É essa a característica que garante começar a escorregar. Então, o que a gente tem? Que esse FAT, que é estático, precisa ser igual a essa força. Porém, essa força não é F, porque na horizontal ali, quem está equiparando com o atrito não é F total, não é o módulo de F total, porque F está inclinado. Então, quem que é esse F? É F, porém, a componente na horizontal, que é Fx. Então, visto isso, o que a gente tem deste lado? Olha, a gente viu que atrito estático é normal vezes o μe, então é normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, o que a gente tem? Que é normal vezes μe. E deste lado aqui, a gente viu que é força vezes cosseno de θ. Então, a partir disso, a gente tem o quê? A nossa força aqui. E quem que a gente está procurando? Esse cara. A gente quer saber qual é o valor mínimo desse cara para que o bloco entre em movimento. Então, qual seria esse valor mínimo? Para que a gente faça essa análise, vamos olhar aqui. Vamos primeiro substituir o que a gente tem. A gente tem normal, certo? Quem é normal? Vamos voltar lá para o eixo na vertical? Olha, normal é P menos F seno... P menos F vezes seno de θ. Então, vamos escrever aqui? Então, a normal é P menos F seno de θ. Isso aqui, tudo vezes o μe. Quem que é μe? O coeficiente de atrito estático, que é o que a gente está analisando, vezes F cosseno de θ. Nós vimos que quem nós estamos procurando é o valor mínimo dessa força que eu preciso puxar esse bloco para que ele entre em movimento. Então, é quem a gente vai ter que isolar. Então, primeiro a gente vai ter que fazer uma distributiva aqui, concordam? E depois a gente vai isolar esse F. Então, vamos lá? Aqui é um pouquinho só de matemática. Π vezes μe menos P seno de θ vezes μe é igual a F vezes cosseno de θ. E aí, eu vou passar o F para cá. Então, vai ficar π vezes μe igual a F cosseno θ mais F seno de θ. Vou fazer mais bonitinho aqui. Vezes seno... Eita! Seno de θ vezes μe. E aí, eu só vou inverter essa ordem para ficar mais fácil de visualizar. Então, isso aqui fica cosseno de θ mais F seno de θ vezes μe, que vai ser igual a P. E aí, vou colocar em evidência o F, ok? Colocando em evidência aqui sobra cosseno θ, aqui sobra seno θ vezes μe. Isso aqui vai dar P. E aí, vou passar esse cara que tá multiplicando aqui, né? Isso aqui, quando eu coloco em evidência, fica uma multiplicação. Eu passo esse cara que tá multiplicando ali pro outro lado, dividindo. Então, a gente chega aqui, F vai ser μe dividido por cosseno de θ mais seno de θ vezes o μe. E aqui é importante, uma outra análise que se faz, né, se achou experimentalmente, é que o μe, ele é proporcional, ou seja, a gente consegue encontrar... ele é numericamente igual à tangente do ângulo que essa força F faz com a horizontal na hora de puxar
ali o bloco. Então, a gente pode escrever μe, isso aí é bem importante, foi uma análise experimental que se encontrou isso, é que μe, né, o μ estático, ele é igual a tangente de θe, ou seja, é o ângulo necessário ali para que a gente possa puxar. Então, esse μe, ele é proporcional à tangente do ângulo necessário ali para o atrito estático, ok? Então, a gente vai fazer... Eu poderia parar por aqui? Poderia parar por aqui, mas a gente vai fazer essa análise um pouco mais aprofundada, então a gente vai escrever μe como sendo ali tangente do θe, ok? Tangente desse ângulo aí que é necessário do atrito estático. Então, vamos lá? A gente sabe que tangente é seno, né, sobre cosseno. Que é importante isso, então a gente vai escrever isso aqui. Então, a gente tem que força é igual a peso, que multiplica o μe, então o μe aqui em cima fica seno de θe sobre cosseno de θe. Eu tô abrindo assim que vai ser mais fácil da gente simplificar. Aqui embaixo a gente tem cosseno de cosseno de θ só. Mais, o que a gente tem? Seno de θ, e aqui embaixo a gente tem o quê? Seno de θe, cosseno de θe. E aqui eu vou fazer o quê? Quando não tem nada, é 1, aqui embaixo é uma multiplicação, então esse cara daqui, ele me dá o quê? Ele me dá seno de θ vezes seno de θe, dividido por cosseno de θe. E aqui eu vou fazer o MMC entre quem? Entre quem tá aqui embaixo desse cara é cosseno de θe e quem tá embaixo desse cara daqui é 1. Por que eu vou fazer MMC? Porque aqui eu tenho uma soma, então nesse caso precisa de MMC, tá bom? Só lembrando uma coisinha matemática. A parte de cima a gente vai copiar igualzinho por enquanto, ok? Vamos copiar. E aqui embaixo nós vamos fazer o MMC. Quem fica aqui embaixo? MMC entre cosseno de θe e 1 é cosseno de θe. Então, a gente vai ter aqui cosseno de θe. E aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno de θe dividido por 1 dá cosseno de θe. Cosseno de θe vezes cosseno de θ, isso aqui dá cosseno de θe vezes cosseno de θ. Vou até abrir um pouquinho. Isso aqui mais o quê? Cosseno de θe dividido por cosseno de θe dá 1. Multiplicado, o que isso aí dá? 1 multiplicado por isso dá esse próprio, né, seno de θe. E aí, a gente tem uma divisão de fração. Eu vou conservar a primeira e vou dividir pelo... O que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, é isso que eu vou fazer. Quem que é a minha primeira fração aqui? É P, que multiplica seno de θe, dividido por cosseno de θe. E quem que é a segunda? Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso disso aqui dá cosseno de θe dividido por todo mundo que tá aqui embaixo. E aí é importante, vamos analisar isso aqui já vamos aproveitar. Olha esse cara que tá aqui em cima aqui. O que é isso, lembra pra vocês? Olha, lembra lá do ensino médio? Cossa A, cossa B, sem o A saber? Cosseno de dois, o quê? De dois ângulos iguais. O que a gente tem aqui? Cosseno de θ, o quê? De dois ângulos iguais não, né? De dois ângulos. Θ mais θe. Ok? Mas é mais? Não, é menos. Por que é menos? E aí vamos lembrar lá da musiquinha. Se eu fosse fazer se eu fosse resolver esse cara daqui, o que me daria? É cossa A, cossa B, sem o A, saber. Essa, vamos escrevê-la aqui. Então, cosseno de A menos B. Fica cosseno de A vezes cosseno de B. E aí o sinal que tá aqui, ele inverte. Então, se é menos, fica positivo. Aí, seno de A vezes, e aí não cabe aqui, seno de B. Então, essa é o que a gente está usando. Deixa eu apagar aqui e trazer. Eu sempre esqueço que tem essa opção de trazer um pouquinho mais pra cá, que ajuda demais. Então, a gente está usando essa relação. Então, cosseno de A menos cosseno de B. Por que é menos? Porque quando tem o mais aqui, quer dizer que era o sinal oposto aqui. Então, aqui a gente pode escrever como cosseno de θ menos θe. Então, é o que a gente vai escrever aqui. Vou colocar até de outra cor pra gente lembrar o que a gente fez. Menos θe, ok? E aqui a gente já viu que já pode cancelar esse cara daqui com esse, ok? Podemos fazer esse cancelamento. E aí, essa força F vai ficar como? F vai ser igual ao peso seno de θe dividido por cosseno de θ menos θe. E aí, aqui a gente quer saber a força mínima, né? A gente quer saber essa força mínima necessária para tirar esse objeto, para tirar esse bloco, para colocar esse bloco em movimento na horizontal. E aí, o que a gente pode analisar? Olha, qual que é o valor mínimo, né, que a gente teria de cosseno para que essa força fosse mínima? Olha, para que essa força fosse mínima, o valor de cosseno precisa ser máximo.
Entende essa lógica? Porque o cosseno está ali dividindo. Se ele estivesse multiplicando, ele precisaria ser máximo. Porém, como ele está dividindo, ele precisa ser mínimo. Ele precisa ser o quê? Máximo para que a força seja mínima. Eles são inversamente proporcional. Veja só, vou dar um exemplo aqui do lado rapidinho, só pra gente cuidar. Imagina só, vamos supor que aqui em cima da fração fosse 1. Aqui embaixo, se eu divido por 2, isso aqui me dá 0,5. Porém, se fosse 1 dividido aqui embaixo, se eu diminuir por 1, olha, veja só, tá vendo? Ó, esse cara daqui, o que aconteceu com ele? Ó, quando ele era maior, esse resultado ficou menor. Veja como eles são inversamente proporcionais. Esse cara daqui, nesse caso ficou igual, né? Mas, sei lá, se eu colocasse, F igual a 1 dividido por 0,5. Isso aqui dá 2. Veja só, eu diminuí aqui embaixo e a força aumentou. Então, eles são inversamente proporcionais, tá? Só para ter essa ideia. Então, esse cosseno, ele precisa ser máximo para que a força seja mínima. Eu vou escrever isso aqui. Vamos lá, então. O cosseno precisa ser máximo para que a força seja mínima. Ok? Então, o cosseno precisa ser máximo para que a força seja mínima, porque a gente tem aqui uma divisão. Ok? Essa expressão aqui, ela é uma divisão. Qual que é o cosseno máximo que a gente tem? Qual que é o cosseno máximo que a gente tem? Olha, você tem um valor máximo para cosseno 1. O cosseno não varia de 1 a menos 1, então esse cosseno máximo é 1. E quando o cosseno é 1? Lembra lá do círculo trigonométrico? Isso aqui é importante também que a gente tenha sempre em mente. Círculo trigonométrico, aqui a gente tem cosseno, faço a cosseno, aqui a gente tem seno. Então, aqui nesse ponto, deixa eu colocar de 1. Aqui é quando o cosseno é 1 e o seno é 0. Aqui é o valor, né, de menos 1 e 0. Aqui é quando o cosseno é 0 e o seno é 1. Aqui é quando o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Então, o valor máximo para esse cosseno é aqui nesse ponto. É o ponto onde o ângulo é 0. Tá? Isso aqui no círculo trigonométrico a gente tem 0, aqui a gente tem π, aqui a gente tem π sobre 2, aqui a gente tem 3π sobre 2, então a gente tem os ângulos aqui, então isso aqui é para o ângulo, aqui é para o ângulo 0. Então, isso aqui precisa ser o quê? 0. Então, θ, vamos escrever isso aqui. Então, θ menos θe precisa ser 0 para que o cosseno, vamos escrever aqui, vamos escrever tudo, para cosseno máximo, ok? Para cosseno máximo, o ângulo ali dentro precisa ser 0, porque cosseno máximo é cosseno de 1, e por que precisa ser cosseno máximo para força mínima? Porque o cosseno está dividindo. Então, nesse caso, qual é a nossa conclusão? Que θ precisa ser igual a θe para uma força mínima. Se eu quero uma força mínima necessária para mover este bloco, o θ precisa ser igual a θe, e aí essa é a formulinha. Então, a gente poderia ter parado aqui, mas uma análise completa vem até aqui embaixo a chegar a esta conclusão, onde, né, a gente relembra disso. O que a gente relembra? Que o μe é tangente do ângulo θ para uma força, né, de atrito estático, para o θe. Então, μe é igual a tangente de θe. Lembrando disso, a gente chega nessa análise aqui de baixo. Então, a gente fez toda essa análise. Veja só, o que a gente falou aqui? A gente falou de círculo trigonométrico, fizemos diagrama de corpo livre, falamos de força de atrito, analisamos o gráfico de força de atrito, que é muito importante para entender quando ele é cinético, quando ele é estático. Fizemos a análise dessa força, ok? Dessa força para ele começar a escorregar. Isso é muito importante, essa análise. Quando ele começa a escorregar, e a gente vê que depois que ele começa a escorregar, isso diminui, essa força diminui, ela passa a ser um atrito cinético, então a gente tem uma diminuição dessa força de atrito, ele passa a deixar de ser atrito estático para ser atrito cinético, então a gente tem uma facilidade maior de manter esse corpo em movimento. Falamos de tudo isso. Fizemos aqui decomposição de força, que vai aparecer sempre. E essa foi a análise do primeiro exemplo. Vamos fazer mais exemplos e mais exemplos. Isso aqui foi assim, foi um exemplo com aula junto. Então, é muito bacana que você veja o exemplo 1 até o exemplo 5. Né? São exemplos importantes da dinâmica, porque a maioria dos exercícios vai aparecer um caso muito parecido com esse. Pode ser que eles mesclem, coloquem vários exemplos. Pode ser que o exemplo 1 venha combinado com o exemplo 3, 4. Mas isso é muito importante que você entenda.
Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, né? Coloca aqui sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida, e a gente vai se falando, tá? Ó, um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!